Então, eu estava na parte em que a senhora enfermeira disse que ia salvar os meus cabelitos. Então, ela chegou lá, foi chamar uma funcionária, né? Uma auxiliar, são auxiliares. E levantou assim a minha cabeça, né? Eu tinha assim os cabelitos todos assim amarrados, aqui em cima, assim, tudo amarrado assim, né? Estava tudo assim, não sei como é que eles fizeram isso, né? Estava assim, tudo amarrado. Né? Ela chegou lá, tirou, levantou-me o pescoço devagarinho, colocou um saco daqueles pretos grandes do lixo, de colocar o lixo, aqui assim de baixo, aí foi mandou ir buscar umas canecas de água, aí ficou jogando no meu cabelo assim devagarinho, aí passou máscara de pentear, creme de pentear, passando pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho, mecha por mecha, mecha por mecha, e pente... Nossa, aquilo saiu roda de cabelo, que era uma coisa doida. Ela só de passar assim já sabia, ou não sei, saía. Eu acho que era da morfina, depois fomos explicar, morfina, antibiótico, isso tudo faz muito mal, muita medicação, né? E a própria situação da sepsis, o corpo estava doente, né? Não respondi às transfusões, porque fiquei depois uma anemia muito grave, que se prolongou depois por muito tempo, após até eu ter saído do hospital. E então ela fez e foi junto com a auxiliar, e depois ela foi, dividiu assim no meio, né? Dividiu no meio, fez uma trancinha daqui, uma trancinha da lá, e eu fiquei, ele parecia, sei lá o que era aquilo. Mas pronto, aí ela no fim foi assim. Bom, uma coisa certa, já ninguém lhe vai cortar os seus caracóis. Pronto, foi dos bons momentos que passei ali, foi muito engraçado. Aí quando o seu lá chegou foi assim, epá! Aí ele começou a dizer, epá, eu vinha preparado para ver cortar esses cabelinhos, porque estava horrível, não estava? Aí eu disse, já não vai cortar-se, doutora. Embora que saiu muito, 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 ficou fininho, fininho, ficou pouquinho. E depois a enfermeira falou para mim que ia cair praticamente quase todo, né? Porque é normal, o cabelo alimenta-se do que é nosso, né? Mas foi, nunca mais tive aqueles, mas eu tenho que chegar para mim. E os dentes, ela falou para mim, foi assim, sabe Rosa, enquanto ela estava lá penteando no cabelo, ela foi assim para mim, sabe Rosa, numa situação assim, o organismo, o próprio organismo tenta se defender de qualquer maneira, então você levou muita droga no corpo, muitas drogas, né? Parei de falar. Levou muitas drogas e algumas bem pesadas. E isso que você está o cabelo a cair e vai ficar todo destruído. Não, depois vem cabelinhos novos, tudo bem. E eu falei assim para ela, claro, então se tivesse que raspar, raspava, vinha novo cabelo, não é por aí. O que importa é que eu estou viva, o cabelo cresce. E ela foi assim, pois, mas os dentinhos também vão. E eu disse, então, olha, então, eles vão. Deixei depois, eu falei para você, depois dá um jeito. O que importa é que eu estou viva. E ela, é assim mesmo, mulher de garra. A partir dali eu comecei a pensar de uma outra maneira. E claro que eu vi uma luz ao fundo do túnel. Ainda não tinha autorização para me levantar, para tomar um banho sozinha, né? Primeira vez que depois eu levantei, que me ajudaram a levar-me até ao banheiro para tomar um banho, eu fiquei ali para tentar pôr em pé, olhei para o espelho, meu Deus, quando eu olhei para o espelho, eu vi na minha, eu não me reconheci, que eu saí do hospital com 35 quilos, eu não me reconheci, era um autêntico, era um cadáver, que estava ali, não tem explicação, eu já era magrinha, né, eu pesava por aí 55, 56, e eu estava com 35, então foi uma coisa horrível, estes ossos, o rosto, esta parte assim, tudo encovado, a cor da minha pele era muito estranha, não tem nem explicação. Era como se eu estivesse a ver assim um cadáver e que não era eu, porque eu olhava para o espelho e não me reconhecia. E complicado. Depois veio aquela fase, né? Eu ainda tinha um penso, né? Porque eu, como fui aberta 2 vezes, eu tinha um penso do ciminho do estômago até ao fundinho da barriga, né? E tinha sido aberto 2 vezes. Então, a primeira cicatriz e a segunda. Na segunda abriram, foi do lado da primeira. Mas só que mais acima, até a entrada do estômago, né? Aí teve uma altura que eu estava lá, tiraram e a enfermeira foi buscar qualquer coisa. Aí eu fiquei contando os agrafos, que não eram pontos, era agrafo. Aí eu fiquei contando um por um, um por um, um por um.
já estava nos 40 e qualquer coisa. Essa enfermeira chegou e foi assim: Rosa, o que é que você está a fazer? Estou a contar quantos pontos eu vi. Eles não são pontos, são agrafos. Sim, já vou nos 40 e qualquer coisa. Ela foi assim: porquê? Já lhe perdeu a conta. Disse: agora perdi assim a enfermeira. E ela foi assim: são 49. E então foram 49. Depois, entretanto, chegou a minha filha, né? Psicologicamente já não estava. Não, porque eu tive uma depressão muito grave aos 27 anos, né? E não estava bem e piorei bastante. Piorei muito. Mas vi a minha filhota, no dia seguinte da minha filha ter vindo, eu tive alta hospitalar e fomos para casa. Eu fui para a minha casa, mesmo sem conseguir, ainda levei os agrafos, né? Fui depois tirar na consulta pós-cirurgia, pós-alta, né? E o meu marido cuidou de mim, né? A minha filha depois, entretanto, teve que ir para a Suíça, né? Porque ela só pôde ficar uma semana. E quem cuidou de mim foi o meu marido, com a ajuda das minhas irmãs de coração, que não são de sangue, mas são de coração, minhas amigas, minhas irmãs, minhas tudo, que foram as pessoas com quem conviviam comigo, que são brasileiras. A Miriam, principalmente a Miriam, que era minha vizinha, que ela cuidava do meu filho, e ela falava assim: Rosa, o Isaquinho já tomou banho, já está vestidinho. Nisto eu não conseguia levantar ainda. Já tomou banho, já está vestidinho. Agora vou trazer a tua sopinha, né? Porque era tudo de dieta. E a comida do teu marido está preparada. Ele vai comer com o meu marido. E eu venho de cá trazer a tua sopinha. E ela fez comigo o que as minhas irmãs não fizeram. Porque foi tornado público, né? Isso passou na TV. E só meus filhos lá foram. E então a minha família foi as minhas amigas. Essa que eu não sabia, porque a situação era grave, essa que me ia lá visitar ao hospital e eu não tinha noção que ela que me ia visitar, mas ela estava lá todos os dias presente. E depois, quando fui para casa, quem cuidou de mim, quem cuidou do meu filho, foram as minhas amigas de coração, que nenhuma era portuguesa, nenhuma é portuguesa. A Miriam, eu tenho uma dívida eterna, não tem explicação. Ela foi para mim minha amiga, minha irmã, minha mãe, para mim e para o meu filho. E para o meu marido, né? Porque o meu marido, embora era um homem adulto, mas ela fazia a comidinha para ele. Ela e o marido dela é um grande amigo nosso, né? E chamava o meu marido: Isaac, vem cá e comes aqui comigo, e deixa lá que as mulheres se entendem. E então a Miriam ia lá, cuidava, trocava a fralda do meu filho, dava a papinha, dava a comida e cuidava de mim. Então, são coisas que a gente não esquece até hoje. Depois eu caí, até hoje a minha família é os meus filhos, a minha mãe, que ainda está viva, mas a minha mãe não pôde ir ver porque a minha mãe já tinha tido um AVC. A minha mãe, que hoje se encontra em estado, está malzinha. A minha família hoje eu considero os meus filhos, os meus netinhos, né? E as minhas amigas. Tenho algumas portuguesas, claro, lá, mas aquelas que eu pude contar nesses momentos tão difíceis, foram brasileiras. Que até hoje eu digo que elas não são amigas, são irmãs, eu considero mais, eu digo que não são tão amigas, são mais irmãs. Porque estiveram sempre presentes nos bons, mas principalmente nesses maus momentos. Foram elas que estiveram ali e após isso continuaram, né? Hoje mesmo, hoje já não vivo lá, né? Caí na asneira,
se arrependimento de matar, se eu estava morta, enterrada há muito tempo. Mas sempre que eu preciso de passar um fim de semana à praia, a porta está sempre aberta, e não há explicação. O que eu sinto, a gratidão que eu tenho por essas minhas amigas, as brasileiras, Michelle, sem esquecer Michelle, Miriam, Sílvia, nossa, não há explicação. Tirando que, eram as que viviam perto de mim, né? Que estiveram sempre presentes ali, porque morávamos porta com porta. Tirando aquelas portuguesas também que, fora da minha terra, eu lá fiz amizades maravilhosas, que estão sempre no meu coração e temos as redes sociais aí para comunicarmos, para a gente conversar. E hoje, a única coisa que me arrependo foi ter saído de lá. Eu queria vir para o pé da família, né? Eu tinha passado por aquela experiência tão complicada que eu tinha medo de morrer e ser enterrada por lá, numa terra que não era a minha terra. Mas lá é que eu era feliz e não sabia. E eu voltei para a minha terra e estou muito, muito arrependida. Os meus irmãos estão nem aí. Os meus filhos, sim, meus filhos estão cá. Hoje a minha filha já vive cá, não está na Suíça por motivos de saúde, não pode lá ficar, né? Que as pessoas sabem que a Suíça é muito frio e a minha filha trabalhava nas montanhas e como ela é asmática, tem que usar bomba, então a bombinha de oxigênio que os asmáticos usam, ela usa essa bombinha e então ela não pode estar a trabalhar, não podia estar lá a trabalhar, mas ela está cá, está aqui também na nossa terra. Mas eu sou sincera, se eu puder voltar, eu não olho para trás. Foi aqui que eu nasci, foi cá que eu vivi até uma certa idade, mas não me identifico cá. Não. Cá eu tenho os meus filhos, os meus netinhos, mas não gosto daqui. Gosto de onde eu era feliz, onde eu conheci o meu marido. Vou fazer um vídeo sobre isso, que o meu marido é brasileiro e eu conheci-o lá. Tem uma comunidade enorme de brasileiros e brasileiras. Tudo gente boa, batalhadora, trabalhadora. A Miriam é professora. E o trabalho dela, ela trabalha com faxina. É espetacular. E então, gente guerreira, né? Pessoas trabalhadoras guerreiras, não tenho nada que falar de mal, nada. E foi essa a minha história. Não é uma história... Acaba por ser, assim, uma história de aprendizado, né? Porque para uma pessoa que... Eu era muito deprimida, e ainda sou, né? Gente, depressão não se cura uma depressão assim, eu estou com depressão e eu estou bem, já tive no passado. Não é bem assim, né? Que tem um vídeo aí que eu explico isso. Depressão não tive e não tenho mais, não é assim que funciona. Foi muito complicado, continua a ser, porque, como vocês veem, não tem como esquecer. Foi uma situação muito, muito grave. Não se ultrapassa uma coisa dessas assim tão... Então, eu acho que essa foi uma das fases muito difíceis que se passou comigo, né? Também um aprendizado. Depois eu vou explicar o porquê. Claro que eu ainda digo, ainda hoje tenho noção que não foi a pior coisa que me aconteceu, né? Porque o que mais... Eu perdi 3 irmãos e sim, foi muito complicado. Uma delas, principalmente, uma irmã minha que não faleceu em Portugal, apareceu na Bélgica de acidente. Essa também não consegui ultrapassar ainda, mas são essas coisas que nos fazem dizer assim, porque é que às vezes, Rosa, estás assim tão triste? Nós sabemos o porquê, né? E eu passei por isso e se ultrapassei, tento. O meu filho vai fazer 14 anos este ano, precisamente em agosto. E como vocês veem, ainda está bem vivo na minha memória. Então não tem como a gente dizer assim, esqueci. Não,
Não, não é bem assim. Mas sou muito grata a Deus, sou muito grata a Deus, tenho uma gratidão enorme por essa oportunidade. O que me fazia pensar de antes coisas negativas, né? Em respeito à vida, aprendi uma grande lição, porque foi uma grande lição. E vai haver mais vídeos que eu vou falar sobre outros assuntos relacionados, porque às vezes nós temos tudo, não damos valor, e só vamos dar valor quando quase a vida nos escapa, né? Pela ponta dos dedos, como a gente costuma dizer, é aí que nós damos valor à vida. E foi assim que eu aprendi a dar valor à vida. Foi na marra, foi... hoje eu sei o que é dizer, meu Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. E coisa que eu antes não pensava nisso. Então eu era ingrata. Eu era ingrata, não dava valor à vida. Bom, que Deus abençoe vocês todos. E espero que tenham gostado, porque é a minha vida, né? E foi o que se passou comigo, foi o que aconteceu comigo e tinha que acontecer. Hoje eu digo que o que aconteceu tinha que acontecer para que eu desse mais valor, coisa que eu não dava de antes, né? Então, tudo tem um motivo e quem sou eu para questionar, né? Temos algo superior, sem a mínima dúvida, existe algo superior que nos dá essas oportunidades, né? Que nos dá um sacanão, de vez em quando a vida diz assim, acorda para a vida que vais passar por isto para que talvez tu não voltes a pensar que não vale a pena. Porque a vida é muito preciosa e agora sei disso, né? Deus vos abençoe e até ao próximo, tá?